10 sinais que você está errando emocionalmente e destruindo o relacionamento. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo dentro de um relacionamento. E se o problema não for a outra pessoa? E se o problema estiver nas pequenas atitudes emocionais que você repete todos os dias sem perceber? A maioria das pessoas acredita que relacionamentos acabam por grandes motivos: traição, mentiras, falta de amor. Essa é a história que quase todo mundo conta quando uma relação termina. Mas a psicologia dos relacionamentos mostra algo muito diferente quando observa histórias reais e situações do cotidiano. Na maior parte das vezes, o amor ainda existe quando o relacionamento começa a se quebrar. O que desaparece primeiro não é o sentimento. O que desaparece é a conexão emocional. Isso acontece de forma silenciosa. Pequenas reações em momentos de conflito. Palavras que parecem inofensivas. Silêncios que começam a se repetir. Falta de atenção em momentos importantes. Aos poucos, a relação deixa de ser um lugar de segurança emocional e começa a se tornar um espaço de tensão. E o mais perigoso é que muitas pessoas só percebem isso quando a distância emocional já está grande demais. Talvez você esteja assistindo este vídeo porque sente que algo mudou no seu relacionamento. Talvez as conversas já não sejam as mesmas. Talvez o carinho tenha diminuído. Talvez exista uma sensação difícil de explicar, como se algo importante estivesse se perdendo. A psicologia dos relacionamentos mostra que antes de um relacionamento terminar, existem sinais emocionais muito claros. O problema é que a maioria das pessoas ignora esses sinais ou acredita que eles não são tão importantes. Hoje, você vai conhecer 10 sinais emocionais que indicam que um relacionamento pode estar sendo destruído de dentro para fora. Alguns deles são tão comuns que parecem normais. Outros são silenciosos e passam despercebidos durante muito tempo. E existe uma grande chance de que pelo menos um desses sinais esteja presente na sua relação neste momento. Preste atenção em cada um deles, porque reconhecer um erro emocional pode ser exatamente o que impede que uma relação importante na sua vida se perca. Agora, vamos começar com um comportamento muito comum que parece pequeno, mas que ao longo do tempo cria uma das maiores frustrações dentro de qualquer relacionamento. Quando o amor não é o problema, mas... Mesmo assim, o relacionamento está desmoronando. Um dos maiores equívocos que as pessoas cometem é acreditar que se ainda existe amor, então o relacionamento está seguro. Histórias reais de relacionamentos mostram algo muito diferente. Muitas relações terminam mesmo quando ainda existe sentimento. O que desaparece primeiro não é o amor. O que começa a desaparecer é a sensação de conexão emocional. No início de um relacionamento, duas pessoas se sentem vistas, ouvidas e compreendidas. Existe curiosidade pelo mundo emocional do outro. Existe interesse genuíno em saber como o outro se sente, o que pensa e o que precisa. Com o tempo, algumas atitudes começam a mudar de forma quase imperceptível. A atenção diminui, a escuta se torna superficial. As conversas importantes começam a ser adiadas. Pequenas frustrações deixam de ser resolvidas. Nenhuma dessas coisas parece grave isoladamente. Mas quando elas começam a se repetir, a mensagem emocional que o parceiro recebe é muito clara. Eu já não sou tão importante quanto antes. A psicologia dos relacionamentos explica que a conexão emocional depende de pequenas confirmações diárias de valor e interesse. Quando essas confirmações desaparecem, o relacionamento começa a perder a sua base emocional. O resultado é confuso para muitas pessoas. Elas ainda dizem que amam o parceiro, mas ao mesmo tempo sentem que a relação está se tornando distante, fria ou cansativa. É nesse momento que muitos relacionamentos começam a se desintegrar sem que ninguém entenda exatamente o motivo. E isso nos leva ao próximo erro emocional, que destrói silenciosamente muitos relacionamentos porque parece uma atitude completamente normal. A ilusão de que, se a pessoa me ama, ela vai entender. Existe uma ideia muito comum dentro dos relacionamentos que parece romântica, mas na prática se torna uma das maiores fontes de frustração emocional entre duas pessoas. A crença de que, se existe amor, o parceiro deveria automaticamente entender o que você sente. Muitas pessoas acreditam que quem ama deveria perceber quando algo não está bem, deveria notar mudanças no humor, entender frustrações silenciosas e reconhecer necessidades emocionais sem que seja necessário dizer uma palavra. Na teoria, isso parece prova de conexão.
Na prática, isso cria um cenário perigoso dentro da relação, porque quando as expectativas não são comunicadas, elas se transformam em cobranças invisíveis. Uma pessoa começa a pensar: se ele realmente se importasse, ele perceberia. Se ela realmente me amasse, ela saberia o que eu estou sentindo. A psicologia dos relacionamentos mostra que esse tipo de expectativa cria um ciclo de frustração. Uma pessoa sofre em silêncio esperando ser compreendida, enquanto a outra muitas vezes nem percebe que existe um problema acontecendo. Com o tempo, o silêncio se transforma em ressentimento. Pequenas mágoas começam a se acumular. A pessoa passa a sentir que suas necessidades emocionais não são importantes dentro da relação. E o parceiro, sem entender a origem da frustração, começa a perceber apenas irritação, distanciamento ou respostas frias. O que começou como uma expectativa de conexão emocional acaba criando exatamente o oposto: distância. Relacionamentos saudáveis não funcionam com leitura de mente. Eles funcionam com comunicação emocional clara. Quando sentimentos, necessidades e frustrações deixam de ser expressos, a relação começa a se basear em suposições. E suposições quase sempre criam conflitos que poderiam ser evitados. Agora, existe outro comportamento que costuma aparecer logo depois desse erro. Um comportamento que transforma conversas em disputas e faz muitos relacionamentos perderem a sensação de parceria. Quando a necessidade de estar certo começa a ser mais importante que o relacionamento. Existe um momento em muitos relacionamentos em que uma conversa deixa de ser uma tentativa de compreensão e passa a ser uma tentativa de vitória. Isso acontece quando o foco deixa de ser resolver o problema e passa a ser provar quem está certo. No início parece algo pequeno, uma discussão sobre quem interpretou melhor uma situação, quem agiu de forma mais justa ou quem tem mais razão naquele conflito. Mas aos poucos, a dinâmica da relação começa a mudar. Em vez de duas pessoas tentando se entender, passam a existir dois lados tentando vencer. A psicologia dos relacionamentos explica que, quando discussões viram disputas de ego, a sensação de segurança emocional dentro da relação começa a desaparecer. Cada conversa difícil passa a ser percebida como um confronto. Uma pessoa começa a se preparar para se defender antes mesmo de ouvir o que o outro está tentando dizer. O tom de voz muda. A escuta se torna seletiva. A prioridade deixa de ser entender e passa a ser responder. E quando isso se repete várias vezes, algo importante começa a se quebrar. O relacionamento deixa de parecer um espaço de apoio e começa a parecer um campo de batalha emocional. A consequência disso é profunda. O parceiro começa a sentir que seus sentimentos estão sendo debatidos em vez de compreendidos. Em vez de acolhimento, ele encontra resistência. Com o tempo, muitas pessoas simplesmente param de se abrir. Não porque deixaram de sentir, mas porque não querem transformar cada conversa em uma disputa. E quando alguém começa a guardar o que sente para evitar conflitos, um novo problema começa a surgir dentro da relação: a falta de presença emocional, mesmo estando fisicamente perto. Existe um tipo de distanciamento que muitas pessoas demoram para perceber dentro de um relacionamento. Não é um afastamento físico. As duas pessoas continuam no mesmo ambiente, dividem a mesma casa, conversam sobre tarefas do dia a dia. Mas algo essencial começa a desaparecer: a presença emocional. A psicologia dos relacionamentos explica que presença emocional significa sentir que o outro realmente está ali com você. Não apenas no mesmo espaço, mas atento, interessado e disponível para se conectar. Quando essa presença começa a diminuir, pequenas mudanças aparecem na rotina. As conversas se tornam rápidas e superficiais. Perguntas sobre o dia são respondidas de forma automática. Enquanto uma pessoa fala, a outra está distraída no celular, na televisão ou nos próprios pensamentos. Essas atitudes parecem pequenas, mas o impacto emocional é grande. Aos poucos, o parceiro começa a sentir que suas palavras já não despertam curiosidade, que suas experiências do dia deixaram de ser importantes para quem está ao lado. Histórias reais mostram que muitas pessoas começam a se sentir sozinhas dentro do próprio relacionamento exatamente por causa disso. Não porque o outro tenha ido embora, mas porque a conexão emocional deixou de acontecer. Quando alguém percebe que não está sendo realmente escutado, uma reação silenciosa começa a surgir. A pessoa passa a falar menos, compartilhar menos e procurar menos momentos de conversa. O relacionamento continua existindo na rotina, mas a intimidade emocional começa a desaparecer. E quando a presença emocional diminui, outro comportamento muito comum
começa a aparecer nas conversas entre o casal, algo que parece pequeno, mas que pode ferir profundamente a confiança emocional dentro da relação. O hábito invisível de invalidar os sentimentos do outro. Existe um comportamento muito comum nos relacionamentos que quase ninguém percebe no momento em que acontece, mas que deixa marcas profundas ao longo do tempo. A invalidação emocional. Ela não costuma aparecer de forma agressiva. Na maioria das vezes, surge disfarçada em frases aparentemente normais do cotidiano. Quando alguém diz que algo machucou, a resposta vem rápida. Você está exagerando. Isso não foi nada. Você está levando tudo para o lado pessoal. Quem fala essas frases geralmente não tem intenção de ferir. Muitas vezes acredita que está apenas tentando acalmar a situação ou mostrar que o problema não é tão grande assim. Mas a psicologia dos relacionamentos mostra que quando uma emoção é invalidada, a mensagem que chega ao outro é muito clara. O que você sente não é importante. Com o tempo, essa dinâmica cria um bloqueio emocional dentro da relação. A pessoa começa a perceber que sempre que tenta expressar algo que a incomoda, acaba sendo minimizada, corrigida ou desacreditada. A reação natural é parar de se abrir. Em vez de compartilhar sentimentos, a pessoa passa a guardar o que sente para evitar novas frustrações. O diálogo emocional vai diminuindo e o relacionamento perde uma das suas bases mais importantes, a sensação de ser compreendido. Histórias reais mostram que muitos relacionamentos entram em um processo de distanciamento exatamente nesse ponto. As emoções continuam existindo, mas deixam de ser compartilhadas. E quando os sentimentos deixam de ser expressos, algo inevitável começa a acontecer dentro da relação. Quando pequenas frustrações se transformam em acúmulos silenciosos. Um relacionamento raramente entra em crise por causa de um único grande problema. Na maioria das histórias reais, o desgaste começa com pequenas frustrações que parecem insignificantes no momento em que acontecem. Uma palavra dita de forma impaciente, uma promessa que não foi cumprida, um momento em que alguém precisou de apoio e sentiu que o parceiro não estava realmente presente. Cada uma dessas situações parece pequena demais para gerar uma discussão. Muitas pessoas preferem ignorar, evitar conflito ou dizer para si mesmas que não vale a pena falar sobre aquilo. Mas a psicologia dos relacionamentos explica que emoções não resolvidas não desaparecem, elas se acumulam. Cada frustração guardada cria um pequeno registro emocional dentro da relação. Com o tempo, esses registros começam a se somar, formando uma sensação crescente de mágoa ou de injustiça. É por isso que muitas discussões parecem desproporcionais ao motivo aparente. Uma situação simples pode desencadear uma reação intensa, porque não é apenas sobre aquele momento. É sobre tudo o que ficou guardado antes. Quando os sentimentos são acumulados em silêncio, a comunicação começa a se tornar tensa. Pequenos comentários passam a carregar irritação. A paciência diminui. O parceiro começa a perceber uma distância emocional, mas muitas vezes não entende de onde ela vem. O problema não é apenas o que foi dito ou feito naquele dia. O problema é tudo aquilo que nunca foi realmente resolvido. E quando frustrações se acumulam por muito tempo, um comportamento muito comum começa a surgir dentro da relação. O erro de tentar mudar a pessoa em vez de compreendê-la. Existe um momento em muitos relacionamentos em que uma das pessoas começa a acreditar que o parceiro precisa mudar para que a relação funcione. No início, isso aparece de forma sutil. Pequenos comentários sobre comportamentos, sugestões de como o outro deveria agir, observações sobre atitudes que poderiam ser diferentes. A intenção muitas vezes não é ruim. Muitas pessoas acreditam que estão apenas tentando melhorar a relação. Mas a psicologia dos relacionamentos mostra que existe uma diferença profunda entre incentivar crescimento e tentar reformar a personalidade do outro. Quando uma pessoa começa a sentir que está sempre sendo corrigida, ajustada ou comparada com uma versão ideal que o parceiro gostaria que ela fosse, algo importante começa a acontecer dentro dela. A sensação de aceitação começa a desaparecer. Histórias reais mostram que quando alguém sente que nunca é suficiente do jeito que é, duas reações emocionais costumam surgir. Algumas pessoas começam a se defender constantemente. Outras simplesmente se afastam emocionalmente. A relação deixa de ser um espaço onde a pessoa pode ser autêntica. Em vez disso, passa a parecer um ambiente onde ela precisa provar que está mudando o tempo todo. Com o tempo, essa dinâmica cria desgaste. O parceiro que tenta mudar o outro se sente frustrado por não ver as mudanças que espera.
O parceiro que está sendo constantemente ajustado começa a sentir que não é realmente aceito. E quando a aceitação emocional diminui dentro de uma relação, algo começa a acontecer lentamente com a energia do relacionamento. Quando o relacionamento começa a virar apenas uma rotina. Existe um momento em muitos relacionamentos em que tudo parece continuar funcionando, mas algo essencial começa a desaparecer. Não existem grandes brigas, não existe um conflito evidente. A relação continua acontecendo todos os dias, mas a energia emocional que existia no começo começa a se transformar em rotina. A psicologia dos relacionamentos mostra que conexão emocional não é sustentada apenas por convivência. Ela precisa de interesse, curiosidade e investimento contínuo entre duas pessoas. Quando o relacionamento entra no piloto automático, as interações passam a girar apenas em torno de tarefas e responsabilidades. Conversas se limitam a compromissos do dia, contas a pagar, problemas práticos e decisões da rotina. O que começa a desaparecer são os momentos de descoberta, as conversas profundas e a sensação de que o outro ainda é alguém que desperta interesse emocional. Histórias reais mostram que muitos casais demoram para perceber esse processo. A relação não parece estar em crise, mas também não parece mais viva. Com o tempo, o relacionamento deixa de ser um espaço de conexão e passa a ser apenas uma estrutura de convivência. Quando isso acontece, muitas pessoas começam a olhar para fora da relação em busca daquilo que antes encontravam dentro dela. Não necessariamente em outras pessoas, mas em experiências, conversas e ambientes onde voltam a sentir curiosidade e reconhecimento emocional. E quando essa sensação começa a surgir, outro comportamento silencioso costuma aparecer dentro da relação. A comparação silenciosa com outros relacionamentos. Existe um comportamento que começa de forma discreta dentro de muitos relacionamentos, mas que aos poucos altera completamente a forma como uma pessoa enxerga o próprio parceiro. A comparação silenciosa. Ela geralmente começa quando alguém passa a observar outros casais e começa a imaginar que o relacionamento deles parece mais feliz, mais romântico ou mais conectado. Nas redes sociais, isso acontece com ainda mais frequência. Fotos, viagens, declarações públicas e momentos aparentemente perfeitos criam uma narrativa de que outras relações são mais intensas ou mais satisfatórias. A psicologia dos relacionamentos mostra que esse tipo de comparação cria um efeito perigoso. Em vez de olhar para o parceiro com curiosidade e interesse, a pessoa passa a observar o que acredita que está faltando. Pequenos comportamentos que antes eram normais passam a parecer insuficientes. Gestos que antes eram valorizados deixam de chamar atenção. O foco começa a se deslocar para aquilo que o relacionamento não tem. Histórias reais mostram que quando a comparação se torna frequente, a percepção emocional do parceiro muda. A pessoa deixa de enxergar quem está ao seu lado como alguém único e começa a avaliá-lo com base em expectativas externas. Isso cria uma sensação crescente de insatisfação dentro da relação, mesmo quando não existe um problema real acontecendo entre os dois. O relacionamento começa a parecer menor do que realmente é. E quando essa insatisfação silenciosa cresce por muito tempo, mudanças sutis começam a aparecer no comportamento emocional de quem está dentro da relação. O distanciamento emocional que começa de forma quase imperceptível. O distanciamento emocional dentro de um relacionamento raramente acontece de uma vez. Ele não surge como uma decisão clara ou um momento específico em que duas pessoas percebem que estão se afastando. Na maioria das histórias reais, esse processo começa de forma tão sutil que quase ninguém percebe quando ele começou. A psicologia dos relacionamentos mostra que o afastamento emocional costuma aparecer primeiro em pequenas mudanças de comportamento. Conversas que antes eram longas passam a ser rápidas. Perguntas sobre o dia deixam de ser feitas. Momentos de troca emocional começam a diminuir. No início, essas mudanças parecem apenas consequência do cansaço, da rotina ou de preocupações externas. Mas quando elas começam a se repetir com frequência, algo mais profundo está acontecendo. Uma das pessoas começa a compartilhar menos sobre o que sente. A outra passa a demonstrar menos curiosidade pelo mundo emocional do parceiro. A comunicação se torna mais funcional do que emocional. Com o tempo, surge uma sensação difícil de explicar. As duas pessoas ainda estão juntas, ainda convivem, ainda mantêm a estrutura da relação, mas algo que antes unia os dois começa a desaparecer. A intimidade emocional começa a enfraquecer. Quando isso acontece,
Muitos casais acreditam que o problema é apenas falta de tempo ou excesso de responsabilidades. Mas a psicologia dos relacionamentos mostra que a conexão emocional precisa ser alimentada conscientemente. Quando ela deixa de ser cultivada, o afastamento se torna progressivo. E nesse momento, outro comportamento costuma surgir dentro da relação. Um comportamento que impede que muitos conflitos sejam resolvidos antes que se tornem maiores. Quando o orgulho começa a impedir reconciliações. Existe um momento delicado dentro de muitos relacionamentos em que o conflito deixa de ser o problema principal. O verdadeiro problema passa a ser a dificuldade de se aproximar novamente depois do conflito. A psicologia dos relacionamentos mostra que discussões fazem parte de qualquer relação saudável. Duas pessoas diferentes inevitavelmente terão visões, expectativas e emoções diferentes em diversos momentos da convivência. O que determina a força de um relacionamento não é a ausência de conflitos, mas a capacidade de reconstruir a conexão depois deles. Quando o orgulho entra na dinâmica do casal, essa reconstrução começa a se tornar cada vez mais difícil. Depois de uma discussão, em vez de existir um movimento de aproximação, começa a surgir uma disputa silenciosa. Quem vai ceder primeiro? Quem vai pedir desculpa primeiro? Quem vai admitir que poderia ter reagido de outra forma? Histórias reais mostram que quando esse padrão se repete, os conflitos deixam de terminar com reconciliação emocional. Eles terminam apenas com silêncio ou com afastamento temporário. O problema é que cada discussão não resolvida deixa um pequeno resíduo emocional dentro da relação. Uma sensação de distância, de mágoa ou de incompreensão que permanece mesmo depois que o conflito aparentemente acabou. Com o tempo, as pessoas começam a evitar conversas difíceis porque sabem que elas não vão terminar em reconexão. E quando o orgulho impede a reparação emocional dentro da relação, outra consequência começa a aparecer lentamente no cotidiano do casal: a falta de reconhecimento e valorização no dia a dia. Existe um elemento simples que sustenta muitos relacionamentos ao longo do tempo, mas que frequentemente desaparece sem que as pessoas percebam: o reconhecimento emocional. No início de uma relação, é comum que exista valorização constante. Pequenos gestos são percebidos, qualidades são reconhecidas, existe gratidão pelas atitudes do outro. A psicologia dos relacionamentos mostra que esse reconhecimento cria uma base de segurança emocional. A pessoa sente que é vista, que sua presença é importante e que seus esforços dentro da relação têm valor. Com o passar do tempo, muitos casais começam a tratar essas demonstrações como algo automático. O parceiro continua presente, continua contribuindo com a relação, continua fazendo parte da rotina, mas suas atitudes deixam de ser reconhecidas. Pequenos gestos de cuidado deixam de ser mencionados. Esforços que antes seriam valorizados passam a ser considerados apenas obrigações naturais dentro do relacionamento. Histórias reais mostram que quando o reconhecimento desaparece, algo importante acontece dentro da percepção emocional da pessoa. Ela começa a sentir que sua presença já não é mais percebida com o mesmo valor de antes. A relação continua existindo, mas a sensação de importância pessoal dentro dela começa a diminuir. Com o tempo, essa ausência de valorização cria um sentimento silencioso de invisibilidade emocional. A pessoa continua presente, mas já não sente que seu esforço é visto ou apreciado. E quando alguém começa a se sentir invisível dentro de um relacionamento, uma experiência emocional profunda costuma surgir dentro da relação. O momento em que a pessoa começa a se sentir sozinha, mesmo dentro do relacionamento. Existe uma experiência emocional que muitas pessoas descrevem quando um relacionamento começa a se fragilizar. A sensação de solidão mesmo estando ao lado de alguém. Essa é uma das situações mais difíceis de reconhecer, porque, do lado de fora, tudo ainda parece normal. O casal continua junto, continua compartilhando o mesmo espaço, continua mantendo a aparência de uma relação estável. Mas por dentro, algo mudou profundamente. A psicologia dos relacionamentos mostra que a solidão emocional dentro de uma relação surge quando a conexão deixa de existir no nível mais importante, que é o emocional. A pessoa pode conversar sobre tarefas, compromissos e assuntos do dia a dia, mas já não sente que pode compartilhar seus sentimentos de forma verdadeira. Histórias reais mostram que, nesse momento, muitas pessoas começam a guardar pensamentos, preocupações e emoções que antes seriam naturalmente divididas com o parceiro. Não porque deixaram de confiar completamente, mas porque passaram a sentir
que não serão realmente compreendidas. O relacionamento continua existindo, mas a intimidade emocional começa a desaparecer. Quando alguém sente que não pode mais se abrir dentro da própria relação, o espaço emocional que antes existia entre duas pessoas começa a se fechar lentamente. Essa sensação de solidão é um dos sinais mais fortes de que algo importante dentro da relação está se enfraquecendo. E quando essa fase chega, existe um comportamento que costuma aparecer logo em seguida e que representa um dos momentos mais críticos dentro de muitos relacionamentos. O sinal mais perigoso, quando os dois param de tentar. Existe um momento dentro de alguns relacionamentos que é muito mais perigoso do que as discussões, os conflitos ou as crises emocionais. É o momento em que os dois começam a parar de tentar. A psicologia dos relacionamentos mostra que enquanto duas pessoas ainda discutem, questionam e demonstram frustração, ainda existe envolvimento emocional. Ainda existe energia sendo investida na relação. O verdadeiro risco começa quando essa energia desaparece. Histórias reais mostram que quando um relacionamento chega a esse ponto, algo muda no comportamento das duas pessoas. As discussões diminuem, mas não porque os problemas foram resolvidos. Elas diminuem porque o interesse em resolver também diminuiu. As conversas se tornam neutras, curtas e superficiais. Conflitos deixam de ser debatidos. Pequenas decepções já não geram reação, apenas silêncio. A relação começa a funcionar como uma convivência organizada, mas sem a intensidade emocional que antes sustentava o vínculo. Quando duas pessoas param de tentar entender, melhorar ou reconstruir a conexão, o relacionamento entra em um estado de indiferença emocional. E a indiferença é um dos sinais mais claros de que a ligação emocional entre duas pessoas está desaparecendo. Nesse ponto, muitas relações continuam existindo, apenas por hábito, conveniência ou medo de mudança. Mas existe uma verdade importante sobre relacionamentos que poucas pessoas percebem enquanto ainda estão dentro deles. A verdade que pode salvar ou encerrar um relacionamento. Existe uma verdade sobre relacionamentos que muitas pessoas só compreendem depois que uma relação já terminou. Relacionamentos raramente acabam por causa de um único erro. A psicologia dos relacionamentos mostra que a maioria das separações acontece por causa de padrões emocionais repetidos ao longo do tempo. Pequenas atitudes que parecem insignificantes no dia em que acontecem, mas que se acumulam e começam a mudar a forma como duas pessoas se sentem uma em relação à outra. Uma palavra dita sem cuidado, uma emoção ignorada, um momento em que alguém precisava ser ouvido e não foi, um gesto de carinho que deixou de existir. Nenhum desses acontecimentos parece suficiente para destruir uma relação. Mas quando eles começam a se repetir, o vínculo emocional começa a enfraquecer lentamente. Histórias reais mostram que muitos casais chegam a um ponto em que ainda existe história, ainda existe lembrança, mas a conexão que sustentava a relação já não está mais presente. Por outro lado, existe algo poderoso em reconhecer esses sinais enquanto ainda existe tempo. Quando uma pessoa percebe os padrões emocionais que estão enfraquecendo a relação, ela ganha a oportunidade de mudar a forma como reage, se comunica e se conecta com o parceiro. Relacionamentos não são sustentados apenas por amor. Eles são sustentados por consciência emocional, respeito pelas emoções do outro e disposição para reconstruir a conexão sempre que ela começa a enfraquecer. Às vezes, reconhecer esses sinais pode salvar uma relação importante. Outras vezes, pode revelar que duas pessoas já seguiram caminhos emocionais diferentes. Mas existe uma certeza que permanece em qualquer história real de relacionamento. Quando alguém aprende a enxergar esses padrões emocionais, nunca mais entra em uma relação da mesma forma. Esse tipo de consciência transforma a maneira como uma pessoa ama, se comunica e constrói vínculos ao longo da vida.